Os FIIs, né? Ou Fundo de Investimento em Cotas. Vamos ler as alternativas. A letra A. Permitem que os administradores criem vários fundos com a mesma política de investimento, que se diferenciam apenas pela taxa de administração. Não, essa aqui não vai ser a nossa resposta. O FIC, ele é o quê? Ele vai ser um fundo que investe em fundos, entendeu? Então, assim, no lugar de você pegar o dinheiro dos cotistas e o gestor procurar os melhores ativos, na verdade, ele vai procurar fundos de investimento para investir naqueles fundos de investimento. Uma vez que o gestor está procurando um fundo para aplicar, ele não vai olhar tão assim, de forma essencial, os fundamentos do ativo, e sim a capacidade do gestor do fundo que ele está investindo, tá bom? Então, a letra A está errada. Letra B. Abrigam tipicamente investimentos de renda fixa, ainda que permitam um percentual de renda variável. Tipicamente, quando você fala que é algo típico, você está dizendo que é a principal característica. E essa aqui não é a principal característica de um fundo de investimentos em cotas, tá bom? Letras compram os ativos que desejam ter em sua carteira diretamente no mercado. Pelo contrário, eles vão investir em outros fundos, então não se compra os ativos de forma direta. E letra A, ou letra D, proporciona uma vantagem operacional para o administrador, uma vez que pode administrar só um FIC para vários fundos. Correto? Essa aqui vai ser a nossa alternativa correta. Eu acho que cabe destacar também o seguinte: o FIC, ele vai ter como vantagem o seguinte: você vai ter a letra D como vantagem, né? Um fundo, vários FIIs, né? Tipo, no caso, vários FIIs. Isso aqui é uma vantagem. Mas outra vantagem que a gente pode destacar, além também, eu acho que ele falou aqui, né? Proporciona uma vantagem operacional. Quando ele fala uma vantagem operacional, ele está dizendo, na verdade, que vai reduz os custos, tá? Os custos operacionais, porque você não precisa ficar acompanhando cada ativo, tá bom? Operacional. Agora, outra vantagem que existe é o seguinte, é a diversificação indireta, beleza? É outra vantagem de indireta. Uma outra vantagem aqui no caso dos FIIs. E na minha opinião, como investidor, é a principal vantagem. Por quê? Você normalmente, quando está diversificando sua carteira, você vai dividir ali seu patrimônio em alguns ativos não correlacionados e assim por diante. Só que quando você escolhe, na verdade, fundos por gestores, esses próprios gestores já estão diversificando o patrimônio dos seus fundos. Então, você potencializa o poder de diversificação da sua carteira, porque você diversifica entre alguns gestores, entre alguns fundos, e esses gestores, esses fundos, por sua vez, já estão diversificando dentro do fundo deles, tá bom? Então, a nossa resposta certa fica sendo aqui a letra D. Qual destas afirmações está errada segundo as regras da CVM? Família, por favor, no dia da sua prova, toma cuidado com o enunciado. Imagina, ele pede aqui errada, você provavelmente vai ler a primeira, que é o que eles fazem, ou a última, que também é o que eles fazem, depende, normalmente as pessoas começam ou de cima ou de baixo, e você vai ver a questão certa e vai marcar, porque você vai estar nervoso no dia da prova. Então ele quer, a questão errada. Segundo a CVM, provavelmente também aqui, na resolução 175. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Os fundos cambiais devem aplicar ao menos 80% dos seus recursos em títulos e operações atreladas à variação de uma ou mais moedas estrangeiras. E também está sujeito às variações das taxas de juros, né, o cupom dos títulos de uma carteira. Eu gosto desse tipo de questão que pede a errada, né, no caso a errada que vai estar certa, porque todas as outras alternativas é uma forma de revisão. E é uma forma de revisão de quem está fazendo a sua prova, como ela enxerga as respostas certas dos outros assuntos. Então aqui, anota aí para você poder estudar, porque essa questão ela vai estar o quê? Correta, beleza? Fundos cambiais, aqui o que você tem que decorar? Fundos cambiais, eles têm que aplicar ali pelo menos 80. Anota isso, porque isso vai cair na sua prova. De forma direta ou indireta, vai falar sobre os fundos cambiais terem essa parte de 80%. Beleza? Letra B. Os fundos de renda fixa podem buscar o retorno em ativos de renda fixa, inclusive aplicando ativos com maior risco de crédito e utilizando estratégias com risco de oscilação de índice e preços
por exemplo, IGPM. O IGPM, ele parece com o IPCA, beleza? Ele, na verdade, ele é um índice que mede a inflação, beleza? Ele vai medir a inflação, só que no caso o IGPM, ele vai ser mais a parte do atacado, tá bom? Então, ele vai ser mais a parte do atacado. Você, quando está aplicando em um fundo de renda fixa, o que é a renda fixa? Ou você sabe quanto que você vai receber ou o que você vai receber, entendeu? Por exemplo, se você empresta R$ 1.000 em troca de receber lá na frente 1.300 em um prazo curto, vamos dizer que seja ali um investimento arrojado, porque você está investindo numa dívida. Ele não é que ele vai ter, cadê aqui? Ele fala ativos com maior risco. Não é que o risco dele é pouco porque sabe quanto que vai ganhar, mas ele mesmo assim continua sendo um ativo de renda fixa, entendeu? Então essa resposta está certa. Pode anotar aí também. Então, ativo, inclusive aplicando em ativos de maior risco de crédito e utilizando estratégias com risco de oscilação de índices de preço, por exemplo, IGPM. Porque no caso, se a inflação aumentar ou diminuir, vai interferir no preço do ativo que você está investindo. Então esse aqui também está certo. Letra C. Os fundos de renda fixa referenciados. O que é o referenciado? É o que tenta replicar, né, algum outro ativo, alguma outra coisa. Podem utilizar derivativos tanto para sintetizar o índice de referência, quanto para alavancar, aumentando a exposição ao índice de referência. Está errado. Os fundos de renda fixa referenciados, eles não podem ser utilizados para alavancar, beleza? No caso aqui, eu vou botar um F, tá? O fundos fix referenciado, eles podem ser utilizados para, como ele falou aqui, pode ser usado para sintetizar, né? Ele sintetizar o índice de referência, que é diferente de alavancar, beleza? Que isso é importante destacar. Ele vai ser diferente de sintetizar. E a outra coisa, ele pode ser usado para o hedge, no caso. Ele pode ser usado para o hedge. O hedge é o quê? É uma proteção, é uma defesa do patrimônio. Então você pode usar derivativos, que são contratos que vão derivar de um ativo, mas não para alavancar, e sim para proteger o seu patrimônio. E sintetizar é para você deixar o seu fundo ali mais aderente ao ativo que você está falando em questão. Então a letra C vai estar errada e vai ser a nossa resposta porque ele queria errado, beleza? E vai ter inferior a 375, beleza? Então pode anotar aqui que essa vai estar correta. Deu uma pausa, fazer alguns criativos. Marcão, mas precisa mesmo? Porque se a pessoa entrar ali no link, ela vai ver que o curso está completo, que são mais de 1.000 questões comentadas e que o preço não existe igual no mercado. Não sei se a gente precisa de criativo, mas de toda forma pode ser. O senhor Antônio está desempregado e possui 1 milhão aplicado em um fundo DI. O seu gerente, o Sebastião, recebendo a informação de que ele necessita de R$ 4.000, para custear as despesas mensais, e dado que seus investimentos atuais rendem, em termos reais, 0,50% ao mês, líquido de imposto de renda, fez a proposta para que ele invista 300 mil desses 1 milhão em um fundo de investimento mais agressivo. Adicionalmente, Sebastião ficou sabendo que Antônio possui um apartamento no litoral paulista, do qual pretende se desfazer para gerar caixa e ficar mais tranquilo em relação ao seu futuro. Com relação a esta questão do imóvel, podemos dizer que a atitude de aconselhamento financeiro mais correto é qual, né? Podemos dizer que a atitude de aconselhamento financeiro mais correto é, sempre que você tiver no papel do prestador de serviço, seja ali no gerente de um banco, de um analista financeiro, alguma coisa assim do tipo, você tem que focar nessa palavra aqui, ó, aconselhamento. E como é que você faz para prestar o melhor aconselhamento possível para o seu cliente? É você dando o maior número de informações possíveis. É você abastecendo o seu cliente com o maior número de conhecimento, de prós e contras. Porque no final das contas, quem vai escolher no que vai investir ou não é o cliente. Você não pode ficar prescrevendo o que é para ele fazer, salvo se você for contratado para isso. Mas, regra geral, o seu papel é munir o cliente de informações. Então, vamos lá. Letra A, aconselhar o Antônio a vender o imóvel o quanto antes. Olha só, você concorda comigo que quando você fala aconselhar a vender o imóvel quanto antes, você está prescrevendo alguma coisa?
Você não está, de fato, aconselhando, você está prescrevendo, você está falando para ele fazer alguma coisa. E o seu papel como gerente numa instituição financeira não vai ser isso, tá bom? Letra B. Aconselhar o Antônio a alugar o imóvel, pois isso reduz as despesas com o condomínio e aumentará a renda mensal. É a mesma coisa da letra B, tá bom? Aqui ele não está aconselhando, ele acaba que ele está prescrevendo alguma coisa. C. Aconselhar a venda do imóvel, pois isso pode ser interessante do ponto de vista de retorno, uma vez que reduz as despesas com o condomínio. Ele não está errado se ele usar esse argumento, mas ele só tem que mostrar isso. Olha, quando você não está com esse passivo, você não vai ter despesa ali com condomínio, não sei o quê, e você não pode chegar e mandar ele fazer, você tem que informar. E letra D. Mostrar as alternativas ao cliente, vou até botar aqui porque a gente já sabe que vai ser a correta, né? Então, você tem que fazer o quê? Mostrar as alternativas ao cliente, os prós e os contras das alternativas acima devem ser analisados por Antônio para sua tomada de decisão de vender ou não o imóvel. Você ali está mais como um conselheiro e como alguém que consegue trazer informações imparciais, ou pelo menos deveria ser assim, tá? Mas a nossa resposta certa fica sendo a letra D. O departamento D, não vou dar para vocês o meu inglês, subscrição, beleza? Subscrição de uma instituição financeira, no caso aqui o Banco Sushi, que também administra os fundos de investimento, coordena a colocação de emissão de debêntures na modalidade de garantia firme. Se a colocação não alcançar o sucesso, a sobra da debênture deve ser de quem? Primeira coisa, você, quando tem um departamento de subscrição, ele fica responsável por colocar um papel no mercado. Beleza? Ele fica responsável por fazer a distribuição. Aí você normalmente vai ter dois tipos de distribuição. A garantia firme, que foi o que eles colocaram aqui na alternativa, ou melhores esforços. No caso dos melhores esforços, a responsabilidade, o risco, é da empresa que está lançando o papel. No caso aqui, que está emitindo a debênture. Por quê? Porque a empresa que vai fazer a subscrição, que vai fazer essa distribuição, ela fala o seguinte, ó, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu não garanto que a gente vai conseguir botar todos os papéis à venda. No caso da garantia firme, o risco vai ser da instituição financeira que está fazendo essa subscrição. Porque caso o mercado não compre todos os papéis, a instituição financeira vai ter que ficar com esse papel, beleza? Então ele fala aqui, ó, se a colocação não alcançar o sucesso, a sobra das debêntures devem ser adquiridas pela empresa que está fazendo essa operação, beleza? Então vamos lá. Letra A, absorvida, cadê aqui? Cadê o negócio da caneta? Tá. Absorvida pelo departamento, pois a Shannon House impede que seja absorvida pela tesouraria da instituição financeira ou pelos fundos de investimento administrados pela mesma. É o contrário. Quando você fala que é absorvida pelo departamento, impede que seja absorvida pela tesouraria, a tesouraria vai ter o patrimônio que é referente ao fundo. Um patrimônio que não esteja ali dentro da tesouraria vai ser um patrimônio, no caso das pessoas que investem, no caso dos investidores. E a Chain House aqui, ela serve para criar uma barreira entre o patrimônio, eu vou botar aqui um dinheirinho, né, do fundo e da tesouraria. A tesouraria é o dinheiro do CNPJ. Vai ser o dinheiro do CNPJ. Como o risco vai ser da empresa, ela vai utilizar o dinheiro da tesouraria, do CNPJ. Então, caso não seja distribuído todo o valor, como ele utilizou aqui a garantia firme, a tesouraria tem que comprar o resto dos papéis que ficaram faltando. Beleza? Letra B. Absorvida pela instituição financeira, pela tesouraria da instituição financeira, perfeito, pois a Chain House impede que seja absorvida pelos fundos de investimento administrados pela mesma. Perfeito. Você tem que fazer isso para evitar o conflito de interesse, tá bom? Então a nossa resposta certa é a letra B. C. Absorvida pelos fundos de investimentos administrados pela instituição financeira. Errado, a gente já viu que não. Letra D. Devolvida à empresa emissora, pois qualquer outra decisão feriria o conceito. Não, isso aqui é se fosse melhores esforços. Como foi garantia firme, ela tem sim que dar um jeito de colocar esse dinheiro para a empresa que emitiu o ativo. No caso, ela mesma vai comprar com a sua tesouraria, tá bom? Então, nossa resposta fica sendo a letra B. CPA 10, CPA 20, CEA, CFG e CGA. Essas são as minhas certificações. E sabe qual que está faltando? A sua. Meu próximo objetivo é te ajudar a ser aprovado. Clique em Saiba Mais e vem comigo.
Com relação à lavagem de dinheiro, escolha a melhor alternativa. No dia da sua prova, vai ter uma questão sobre lavagem de dinheiro, beleza? Então não custa nada a gente relembrar que a lavagem de dinheiro, ela passa por três etapas, beleza? Uma, duas, três. A primeira etapa a gente vai chamar de colocação, beleza? A segunda etapa a gente vai chamar de ocultação, beleza? Ocultação. E a última fase a gente vai chamar de integração. Provavelmente a sua prova vai querer dar-lhe um caso concreto e vai querer saber se você sabe qual fase se trata o exemplo, ou vai tentar te confundir com o conceito de cada uma. De toda forma, né, novamente, você decorando ali a palavra-chave de cada um já ajuda. Beleza? Então a colocação é o momento que o dinheiro ele é o quê? Inserido, tranquilo? No caso da ocultação é quando você dificulta o seu rastreamento, tá? Dificultar o rastreamento, beleza? O dinheiro. E a integração é quando ele fica legalizado, com aparência de limpo, de um dinheiro lícito, tá bom? Então ele passa aqui por essas três etapas. Outra coisa também que é importante saber é que responde de igual forma todas as pessoas inseridas, tá bom? E principalmente quem utiliza o dinheiro sabendo que é fruto de algo ilícito. Então vamos aqui para a letra A. Colocação, ocultação e integração. Então as etapas aqui que eu falei, né? A primeira, a segunda e a terceira, são etapas do processo de lavagem de dinheiro que podem ocorrer de forma simultânea. Perfeito, elas podem ocorrer de forma simultânea. B. Colocação é a etapa na qual os recursos provenientes do crime, já legalizados, são colocados no mercado. Não, ainda não são legalizados, beleza? Então essa aqui está errada. E C. Ocultação é o processo pelo qual o criminoso procura dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. Certo também. A gente tem duas. Ah, tá. É que a letra D vai falar as alternativas A e C. Realmente, aqui essas duas vão ser as alternativas corretas, beleza? A colocação, ocultação e integração são etapas do processo de lavagem de dinheiro e elas podem ocorrer de forma simultânea. E C, a ocultação é o processo pelo qual os criminosos procuram dificultar e tal, beleza? Mas a nossa resposta certa fica sendo a letra D, porque está falando aqui das duas alternativas, tá bom? Então, resposta certa é a letra D. Assinale a alternativa correta. Beleza. Letra A. A probabilidade de não receber o principal e os juros de um empréstimo em uma função da situação financeira de liquidez de um cliente representa um risco legal. Beleza. O que é esse principal e os juros? Essa pessoinha aqui, e aqui está o banco. Quando o banco, você está precisando de dinheiro, o que o banco faz? O banco ele te empresta aqui R$1.000 que você está precisando. Esses R$1.000 eles vão ser o principal. Já você vai devolver, no caso aqui, R$1.000 mais juros, beleza? Mais juros. E aí aqui vai ser o que você vai pagar para ele. Caso você não pague, se você não pagar esse valor para a instituição ela está incorrendo no risco de crédito, que é o risco de calote, beleza? Não é o risco legal, tá bom? É o risco de crédito, mais conhecido como risco de calote, da inadimplência. Letra B. Empréstimos de recursos com documentação formal incompleta por falta de análise criteriosa dos impactos da legislação representa um risco de crédito. Não. Risco de crédito seria aqui a letra A. Nesse caso aqui, é um risco legal, beleza? Ele não analisou e viu o impacto da legislação. É um risco legal. Letra C. A divulgação do nome de instituições financeiras na mídia associada à lavagem de dinheiro proveniente de tráfico de entorpecentes representa um risco de imagem. Com certeza isso representa um risco de imagem. Isso abala a credibilidade da instituição financeira, pode afastar investidores. Então, uma instituição financeira ela tem que prezar muito pela sua credibilidade, pela sua reputação. Qualquer coisa que bote isso em risco, a gente vai estar falando ali de um risco de imagem. A divulgação do nome de instituição financeira na mídia associada à lavagem de dinheiro proveniente de tráfico de entorpecentes representa um risco legal. Não, um risco legal é quando você coloca financeiramente, ou não, mas você coloca em risco a instituição por não aderir ou não estar de acordo com a legislação, com as normas, com a lei.
tá bom? Então, mudanças legislativas podem impactar uma instituição. Então, aqui não vai ser a resposta correta, a nossa resposta é a letra C. Dentre as atividades a seguir, assinale aquela que não... Cuidado aqui, gente, pelo amor de Deus, para não errar por besteira, tá bom? Dentre as atividades a seguir, assinale aquela que não faz parte da implementação de uma política de segurança da informação. Olha, eu vou pedir licença aqui para a galera da TI para tentar explicar essa parte, tá? Com toda a humildade do mundo, se você é da TI ou não, você precisa saber o seguinte, que existe uma coisa chamada PSI, que é a Política de Segurança da Informação. A Política de Segurança da Informação, ela tenta, ou ela busca três coisas para a informação. Que a informação tenha o critério de confidencialidade, ela busca também que a informação ela tenha integridade, e que a informação ela tenha disponibilidade. Beleza. Isso aqui é o quê? Que a informação ela seja acessada apenas por pessoas autorizadas, beleza? E aqui a integridade, o que quer dizer? Que a informação ela não seja alterada, que a informação ela esteja correta, beleza? Que ela esteja correta. E correta no sentido não de a informação estar certa, né? Tipo, de ser ali uma verdade junto com o mundo exterior, não. Que a informação ela não seja alterada, tá bom? E disponibilidade, que você consiga acessar ela, que ela esteja acessível quando você precisar. Acessível. Beleza, quando você está falando de uma política de segurança da informação, você busca esses 3 pontos aqui, principalmente falando numa instituição financeira. Aí ele fala, dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte da implementação de uma política de segurança da informação. Então vamos lá, letra A. Definição de critérios para divulgação de informações dos demonstrativos financeiros. Olha, vem aqui comigo. Definição de critérios para divulgação de informações nos demonstrativos. Ele está fazendo o quê? Ele está definindo critérios de como vão ser divulgadas informações dentro do demonstrativo financeiro. Não é que o demonstrativo financeiro ou aqueles valores que estão dentro do demonstrativo precisam ter esses 3 pontos. E sim, você seguir ali alguns critérios de como o demonstrativo financeiro ele precisa ser feito, beleza? Então, quando você fala isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da caneta. Não vou mudar a cor da caneta, eu não vou ver se a gente está ganhando. Mas isso aqui faz parte o quê? De uma política contábil, cadê? Uma política contábil ou governança corporativa. Então, isso aqui não é em relação à segurança, e sim as informações seguirem critérios pré-estabelecidos e principalmente critérios que seguem a legislação, né? Os bancos eles precisam de forma trimestral divulgar o resultado deles e eles fecham também ali normalmente seu balanço a cada 6 meses. Então eles precisam seguir certinho esses critérios. Então não trata-se de uma PSI, sim de normas que envolvem governança corporativa e políticas contábeis. Então a gente já tem a nossa resposta correta aqui. Ela está certa porque está errada, né? Porque ela não faz parte da PSI. Para um investidor que tenha o perfil conservador, os recursos de curto prazo devem ser aplicados considerando o menor risco de crédito para os emissores dos títulos. Quando a gente fala do perfil do investidor, a princípio pode ser o quê? Conservador, moderado ou arrojado, beleza? Como é que você sabe qual que é a característica, qual que é o perfil que esse investidor vai estar inserido? Perguntando para ele. Você vai responder ali umas perguntas. Se você não tem, eu aconselho faz uma conta em alguma corretora, provavelmente seu banco vai ter. E quando você fizer a conta, ele vai te fazer algumas perguntas. E quando você terminar essas perguntas, ele vai falar se o seu perfil é conservador, moderado ou arrojado, tá bom? Aqui no caso do perfil conservador, os recursos de curto prazo devem ser aplicados considerando o mesmo risco de crédito para os emissores dos títulos. Quando você fala de curto prazo para alguém que é conservador, você não pode expor ele à oscilação e nem à possibilidade de perdas, porque provavelmente ele vai precisar desse recurso em pouco tempo, tá bom? Mas vamos aqui para as alternativas. Em um produto de renda fixa com taxas de juros pré-fixado,
Não, muito embora a gente possa achar ou ficar tentado a achar que saber quanto que vai ganhar é algo seguro, mas da renda fixa, o pré-fixado ele é o mais arriscado. Por quê? Vamos dizer que você combina de receber 10% ao ano. Você combina de receber 10% ao ano. Aí um país, né, que você conhecido como Brasil, passa por um problema fiscal, entre outros, né, pós-pandemia e etc. E os juros, a taxa Selic, ela aumenta. Então, você ali tem 12 e 20 juros ao ano atrelado à Selic. Então, se você tem um investimento 10% ao ano e o investimento mais seguro do país está pagando 12,25, é um investimento muito ruim, né? Você poderia, vamos dizer, com o menor risco possível, estar ganhando 2,25 a mais no ano. Às vezes, R$ 1.000, talvez esses 2,25 não faça tanta diferença. Agora, imagina se for um volume alto. Então, existe sim risco ali quando a gente está falando de uma taxa pré-fixada. B, em produtos de renda fixa, com taxas de juros pós-fixadas, como exemplo, CDBs indexados ao IGPM. Ele parece com o IPCA, beleza? O IPCA, só que o IPCA, ele mede a inflação do varejo, beleza? O IGPM, ele vai ser mais indicado para medir a inflação do atacado. De toda forma, aqui ele fala de curto prazo, cadê? Ele fala aqui de curto prazo. Curto prazo, você não pode ter oscilação. Então, não vale a pena ele colocar o dinheiro dele atrelado ou indexado a alguma coisa que sofre variação contínua. E, de fato, uma renda fixa com taxa de juros pós-fixada, se fosse um DI, é uma coisa. Mas CDB indexado a IGPM não, porque ele provavelmente vai ter uma oscilação e não vai ser tão previsível, podendo ocorrer ali uma perda real, né? Em qualquer uma das alternativas acima, já que o risco de crédito do emissor é o mesmo nos 3 casos. Não, depende do produto. Com certeza depende do produto e também não é qualquer um ali dos 3. E em produtos de renda fixas, indexado ao DI. Quando fala aqui de renda fixa, poderia ser pós ou pré, ou os dois juntos, tá? Ou os dois juntos, um misto, um híbrido. Mas o pré a gente já viu que não é uma boa ideia. Então é um renda fixa pós-fixado ao DI. Quer dizer que esse investimento vai seguir o DI e o DI ele anda muito ali colado com a Selic, entendeu? Anda muito colado com a Selic. Se ele anda colado ali com a Selic, não necessariamente o mesmo valor, mas ele anda colado com a Selic, então a pessoa vai estar acompanhando os juros, a rentabilidade dos títulos públicos, beleza? Acho que cabe a gente fazer aqui só uma coisinha. Eu vou botar aqui, ó, produto, só para revisar e terminar de assentar ali na cabeça. Produto pré-fixado, tem os produtos indexados, eu vou botar aqui indexado, eu vou botar IPCA, ou pode ser outra coisa também, tá? Mas como foi o exemplo da questão, IGPM ou, cadê? Deixa eu ver, eu acho que vai ficar apertado. Não, vou botar aqui mesmo assim. Ou indexados a indexado ao DI. Quando você estiver falando do pré-fixado, ele não é recomendado em cenário da alta de juros, porque você perde dinheiro. Alta de juros. Aqui ele não vai ser recomendado por conta da volatilidade. E ele é recomendado porque ele vai ter estabilidade seguindo a Selic, beleza? Então, a nossa resposta correta é a D. Valeu! Insider trading consiste em utilizar nas operações realizadas no mercado de capitais qualquer informação obtida por meios estritamente ilícitos, enquanto front-running é utilizar uma informação que será divulgada ao público antes que essa divulgação aconteça. Quando a gente está falando de inside trader, não necessariamente a informação ela é ilícita, ela pode ser lícita. Você usa ali uma informação que é legítima, só que usa em benefício próprio. Então, você tem uma informação que o resto do mercado não tem. Você pode ou manipular, ou, enfim, não perder dinheiro ou ganhar dinheiro com uma informação que o resto das pessoas não tem, e isso é injusto. Então, a CVM, né, e os órgãos reguladores consideram isso uma prática não equitativa.
Então tá errado. B. Insider Trade e Front Running são dois nomes para o mesmo ato ilícito, ou seja, o agente que de posse de uma informação privilegiada ocorre na frente dos demais participantes do mercado e fecha operações que proporcionam ganhos em detrimento dos demais. Na verdade, não é o mesmo ilícito. Na verdade, cada um tem o seu tipo. O insider trader é você usar a informação privilegiada para benefício próprio ou de terceiro, né? E o front-runner é o caso ali do corretor. Vamos dizer que você trabalha em alguma corretora, em alguma instituição, e você tem um cliente muito grande, muito grande. Não estou falando, né, tipo no meu caso, ou de algum vizinho que você conhece que investe. Eu estou falando de milhões, milhões. Então, você sabe que aquele cliente vai comprar ou vender um bem. Um bem não, uma ação. Como ele tem um volume grande, ele consegue especular no mercado, ele consegue influenciar o mercado. Você sabendo que um ativo, por exemplo, vai subir depois da ordem dele, você vai lá e compra barato antes de executar a ordem dele. Isso é um front-runner, né? Um correr na frente. Então, por exemplo, você sabe que, sei lá, o Luiz Barsi vai começar a comprar todas as ações de uma empresa, de uma small cap. Então, provavelmente o preço dessa ação vai subir muito. Você faz o quê? Você compra o máximo que você consegue dessa ação e depois você executa a ordem de compra dele. O seu papel vai valorizar de um dia para o outro, entendeu? Você foi lá e correu na frente. Então isso também não pode, mas é diferente do insider trader, beleza? Por exemplo, o insider trader pode ser o seguinte, deixa eu pensar. Você tem um presidente de algum grupo que todo mundo atribui o sucesso daquela empresa gestão daquele presidente daquele grupo. Aí você sabe que o presidente daquele grupo está com alguma doença e vai morrer em poucos dias, ou semanas, ou meses, e isso não foi divulgado para o mercado ainda. Então você vende as ações antes de ser divulgado porque você sabe que vai cair. Ou você compra opções para poder segurar o preço, enfim, seria mais ou menos isso. Então são crimes distintos, ilícitos distintos. C. Insider trade é executar uma ordem antes de executar a ordem comandada pelo cliente, de forma a oferir ganho com a informação que a ordem proporciona. Não, isso aqui é que nem o exemplo do Luiz Barsi que eu falei. Né? Se você não conhece o Luiz Barsi, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Mas isso aqui é outra coisa. Enquanto o front-runner é correr na frente dos demais participantes do mercado de usar as informações relevantes. Não. A gente está falando aqui, essa partezinha inicial aqui está errada. A parte inicial, né? ID. Insider Trade consiste em... Aqui a gente já sabe como vai estar certo, então eu vou até grifar. Insider Trade consiste em utilizar uma informação relevante antes dela ser divulgada para o público em geral, enquanto o front-runner é executar uma ordem antes de executar a ordem comandada pelo cliente para oferir essas informações. Perfeito. Acho que isso aqui você pode tatuar no braço que essa alternativa letra D, ela vale uma questão no dia da sua prova, tá bom? Então, letra D. O senhor Antônio está desempregado e possui R$ 1 milhão aplicados em um fundo DI. O seu gerente Sebastião, recebendo a informação de que ele necessita de R$ 4.000 para custear as despesas mensais, e dado que seus investimentos atuais rendem 0,5 em termos reais ao mês, líquido de imposto de renda, fez uma proposta para que ele invista 300 mil em um fundo de investimento mais agressivo. Adicionalmente, Sebastião ficou sabendo que Antônio possui um apartamento no litoral paulista, do qual pretende se desfazer para gerar caixa e ficar mais tranquilo em relação ao seu futuro. Sebastião, cuja esposa possui uma imobiliária, fornece-lhe um cartão da imobiliária para ajudá-lo a resolver o problema. Após a saída de Antônio, então aqui, ó, foco nessa partezinha aqui. Sebastião é quem? Sebastião é o gerente, beleza? Cuja esposa possui uma imobiliária, fornecendo-lhe um cartão da imobiliária para ajudar a resolver o problema. Após a saída do Antônio da agência, Sebastião liga para sua esposa e conta toda a situação do Antônio. Naquilo que diz respeito ao padrão de... Ou seja, o cara, velho, ligou para a esposa e contou da vida de um cliente. Liga para a esposa. Não pode, tá? Naquilo que diz respeito ao padrão de comportamento esperado que tem um profissional, podemos dizer que... Beleza, vamos lá. Sebastião cometeu um delito em relação à lei de confidencialidade sobre as informações do cliente. Perfeito, ele cometeu sim. Você não pode falar sobre os clientes com ninguém, nem com filho, nem com esposa, nem com pai, nem com mãe, beleza? B. Sebastião está atuando profissionalmente numa posição que expõe Sebastião está atuando profissionalmente numa posição que expõe frequentemente a situações de conflito de interesse. Correto. Realmente é uma profissão que você tem que tomar cuidado,
porque você tá sempre exposto. C. Sebastião utilizou-se de uma informação privilegiada em benefício próprio. Correto. No momento que ele passou para a esposa, ele estava assim, tirando o proveito próprio, porque querendo ou não, a esposa dele vive junto com ele, é como se ele estivesse ganhando recurso fora daquela situação profissional onde ele está inserido. E letra D, que vai ser a nossa questão certa pelo jeito. B e C estão corretas. Letra certa, letra D. Valeu. Deu uma pausa, fazer alguns criativos. Marcão, mas precisa mesmo? Porque se a pessoa entrar ali no link, ela vai ver que o curso está completo, que são mais de 1000 questões comentadas e que o preço não existe igual no mercado. Não sei se a gente precisa de criativo, mas de toda forma, pode ser. Os FIIs, né? Ou Fundo de Investimento em Cotas. Vamos ler as alternativas.